absurdo que numa faculdade, principalmente numa pública, como é a Universidade de São Paulo, você tenha uma carga maior de direito comercial do que de direitos humanos e uma carga maior de direito comercial do que de direito constitucional. O tipo de profissional que é formado por essas faculdades é um profissional ideologicamente orientado. Existe um plano pedagógico ideológico que serve ao mercado. E servir ao mercado significa, na área penal, excluir aquele consumidor falho, tirar da vista da classe média aquele que não é adequado a essa economia de mercado. Então, o reflexo penal disso é muito claro. Os juízes conseguem contornar a lei, dar nós na lei, para manter pessoas presas. Esses juízes, então, que recebem os flagrantes, o que eles têm feito? Se a pessoa não tem carteira de trabalho assinada, eles mantêm a pessoa presa. Se a pessoa não tem um endereço fixo, a pessoa é mantida presa. Então, muitas vezes a pessoa é mantida presa porque é moradora de rua. Além disso, a lei veio dizer que não cabe mais prisão preventiva, quer dizer, a pessoa não pode responder ao processo presa por um crime de furto simples. E mesmo nesses casos as pessoas têm sido mantidas presas. O juiz fixa a fiança, essa pessoa nunca vai conseguir pagar essa fiança, então enquanto ele não recolhe a fiança, essa pessoa continua presa. Eu chutaria que mais da metade das pessoas que estão presas poderiam estar soltas simplesmente se a lei fosse aplicada. E inclusive isso que acabou virando quase um mantra, né, que no Brasil o que há é impunidade, isso é uma mentira deslavada. Há impunidade para determinadas classes muito específicas. Também outra coisa que se diz, aqui no Brasil a pessoa é presa, fica 1/6 da pena e já sai. Isso é uma grande mentira. As penas de até 2 anos aqui em regime fechado têm sido cumpridas em regime integral fechado. Quando a pessoa é pobre, ela não progride de regime, porque o processamento desse reconhecimento do direito à progressão de um regime fechado para um semiaberto na vara de execução demora mais do que a pena. Quando o juiz efetivamente reconhece, não, realmente você tem direito à progressão, ela já cumpriu a pena inteira. O que a gente tem no Fórum Criminal da Barra Funda é uma grande loteria com a vida alheia. Se você for pensar num tráfico de drogas, que a pessoa tenha, 5 a 10 pedras de crack ou 10 gramas de maconha, dependendo do juiz que ela caia, ela pode receber uma pena de 1 ano e 8 meses em regime aberto, substituída por prestação de serviço à comunidade, ou 8 anos de reclusão em regime fechado, pelo mesmo fato. Eu não preciso nem dizer que os tribunais superiores, STJ, o STF, eles entendem que a pena correta nesse caso é 1 ano e 8 meses de prestação de serviço à comunidade. Se a pessoa não é um grande traficante, aquele traficante que acaba até vendendo droga para sustentar o próprio vício, essa pessoa não pode ficar 8 anos presa. Mas os juízes acham que essa pessoa vai ficar 8 anos presa. E não é nem tanto pelo fato, a questão é mais pelo estereótipo mesmo. Eu já ouvi isso de juízes, de promotores, quando há uma situação de dúvida em relação à prova, do promotor argumentar, óbvio que informalmente, na sala de audiência, no seguinte sentido: aqui, nesse caso, a gente não tem certeza se foi ele que roubou ou não, mas se ele for condenado aqui, pelo menos ele responde pelo outro que não descobriram. Então, parte do pressuposto que essa pessoa que está respondendo por um processo, ela, na verdade, cometeu já muitos crimes, o que é uma presunção que vem aí do senso comum rasteiro, e que é absolutamente inconstitucional, não preciso nem dizer isso, mas que essa pessoa, porque ela é negra, porque ela é pobre, porque ela veio de uma favela, ela já cometeu muitos crimes. E agora que a gente deu a sorte de pegar, então a gente tem que manter essa pessoa presa o máximo de tempo possível para evitar que ela cometa outros crimes. A postura do Ministério Público e do Judiciário em relação aos réus, e aí eu não quero aqui generalizar, mas é muito comum, é preconceituosa, de encarceramento da pobreza mesmo. Esse senso comum que a gente vê aí nos programas de fim de tarde aí, que usam o crime como entretenimento, isso afeta também essas pessoas que a sociedade entende como sendo os doutores da lei, as pessoas que entendem sobre a aplicação da lei. Na verdade, o judiciário, na maioria das vezes, se comporta como o absoluto senso comum de toga.